Assalto a banco no interior do estado. Desta vez foi na cidade de Oliveira dos Brejinhos. 6 homens armados invadiram a agência, roubaram o dinheiro e fizeram clientes e funcionários do banco reféns. A quadrilha fugiu e liberou as vítimas na saída da cidade. Os assaltantes, que além de dinheiro levaram armas dos seguranças, estão sendo procurados pela polícia na região de Ibotirama e Ceabra. Uma máquina de lavar louças que tinha acabado de voltar da assistência técnica pode ter sido a causa de um incêndio que atingiu uma casa num condomínio de luxo da capital. Os moradores ficaram assustados e o prejuízo foi grande. O fogo começou por volta das 11 horas da manhã. As centrais de energia e gás foram desligadas, o que não impediu as chamas de se espalharem pela casa. A cozinha, a área de serviço e a sala ficaram destruídas. Móveis, cortinas e eletrodomésticos, nada pôde ser reaproveitado. De acordo com os empregados, o incêndio teve início com a instalação de uma máquina de lavar louça. A dona da casa ficou sabendo do acidente pelo telefone. Minha funcionária me ligou e eu vim imediatamente para a residência. Ela me informou que a máquina que tinha sido a máquina de lavar louça tinha explodido e que o fogo estava se alastrando pela casa. Esse é um problema dessa máquina de lavar louça que já vinha há muito tempo. Ela foi para a assistência técnica, eles deram um diagnóstico, ela tinha sido quebrada. Eu mandei trocar uma peça, eles trocaram a primeira peça, não funcionou. Trocaram a segunda peça, não funcionou, levaram para a oficina e vieram retornar ela hoje de manhã. Quando eles chegaram com a máquina, minha funcionária ainda disse para ele esperar a máquina funcionar para depois ele ir embora. E ele não quis esperar, disse que não podia. E logo após ele ter ido embora, a máquina explodiu e aí gerou todo esse estrago. O teto, que ameaçava desabar, impediu o acesso aos quartos. A orientação dos bombeiros é que a casa seja desocupada por causa do risco de desabamento do teto. Agora, um engenheiro da Defesa Civil deve avaliar se a estrutura do imóvel foi abalada. Que prejuízo, hein? Nós vamos falar agora ao vivo sobre este assunto com o repórter Celso Duran. Boa noite, Celso. Na reportagem, a dona da casa diz que o eletrodoméstico que causou o incêndio tinha acabado de voltar do conserto. Neste caso, que direitos ela tem? Boa noite, Carolina. Boa noite a todos. De fato, aí um prejuízo e tanto. E sobre essas questões, nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Henrique Guimarães, porque, de fato, é uma situação que muitas pessoas viveram já ou então viveram algo parecido, uma situação semelhante em que você tem um prejuízo por causa de um eletrodoméstico e não sabe se tem, de fato, direito e o que fazer para isso. Por isso, nós convidamos ele aqui, Henrique Guimarães, que é advogado especialista em direito do consumidor, para esclarecer a dúvida de todos. Henrique, boa noite. Essa pessoa, no caso aí que nós acabamos de ver na reportagem, ela tem direito a algum reparo? Sem dúvida nenhuma. O caso, estando configurado que o incêndio veio proveniente do aparelho eletrodoméstico, se configura como um acidente de consumo. E o Código de Defesa do Consumidor é muito claro ao estabelecer a responsabilidade objetiva do fornecedor em caso de danos provocados por produtos ou serviços. E a reparação que ele tem direito é uma reparação integral. Todos aqueles danos, prejuízos que vieram oriundos, direta ou indiretamente, desse acidente, desse fato, tem o consumidor total direito à reparação. Uma outra dúvida muito comum também é como provar que, de fato, o dano foi por causa do problema, como nós vimos ali. O que é que o consumidor tem que apresentar como prova? Olha, no caso específico, deve haver uma perícia técnica no local, vai se tirar fotos, vai se colher material para juntar numa futura ação de indenização, de reparação de danos. E o direito do consumidor ele ainda tem uma inovação, que é a inversão do ônus da prova, ou seja, o ônus de provar sai do consumidor e passa para o fornecedor. Se o fornecedor não conseguir provar que aquele incêndio foi provocado por razões outras, ele será responsabilizado pelos danos. Agora, de uma maneira bem prática, acontecendo isso, no caso, aquela senhora que nós vimos na reportagem, qual é o primeiro lugar que ela tem que ir? Bom, ela deve buscar um advogado da sua confiança para ajuizar uma ação, sob a orientação dele, coligir provas, material suficiente para entrar com a ação na esfera civil, no Poder Judiciário do Estado da Bahia, para ver reparado e ressarcidos todos os prejuízos provenientes desse evento danoso. E no caso, o PROCON também pode ajudar? O PROCON não seria exatamente o caso nesse exemplo aí, porque ele não vai entrar na esfera de cobrar uma indenização da empresa. Ele atua mais na esfera de tentar dirimir conflitos. Muito obrigado pela participação. Ficam aí os esclarecimentos. Carolina. Obrigada, Celso. Os ferroviários continuam em greve. A decisão foi tomada agora à tarde em assembleia.
A categoria pede o pagamento do ticket alimentação. Os trens não saem do lugar há 5 dias, tempo que dura a greve dos ferroviários. A categoria reivindica o pagamento do salário. No final da tarde desta quarta-feira, veio a boa notícia. O salário do mês de outubro e o ticket de alimentação já foram depositados, mas falta ainda entrar na conta o valor referente ao Vale Transporte. Por isso, os ferroviários decidiram manter a greve. A decisão foi tomada na assembleia realizada na porta da CTS, companhia que administra o sistema ferroviário de Salvador. Decidimos, então, aos trabalhadores a marcar uma assembleia amanhã às 8 horas da manhã, aqui na Estação da Calçada. E se realmente o Vale Transporte for depositado no cartão, é evidentemente que a greve é suspensa imediatamente amanhã. A paralisação deixa 15 mil usuários dos trens sem meio de transporte. Nós aqui somos comerciantes, não podemos vender meu lanche, nem os ambulantes aqui. Muito prejudicial para as pessoas que não têm 12,30 para pegar 50 centavos. Às vezes as pessoas vêm me pedir, me empresta aí, moça ou senhora, tá entendendo? Há menos de 2 meses para o Natal, as lojas já estão oferecendo vagas para emprego temporário. Quem está desempregado corre para aproveitar a oportunidade. Nas agências que fazem cadastro de emprego, já se formam filas de pessoas otimistas para retornar ao mercado de trabalho. Na sede do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, a fila é longa. Muita gente chegou cedo para tentar conseguir uma vaga de emprego temporário. Senhas foram distribuídas para organizar o atendimento. Daniele chegou às 6h30 da manhã. O número que ela tem nas mãos é a esperança de voltar ao mercado depois de um ano desempregada. A expectativa é que eu possa sair daqui, né, firme com alguma resposta de trabalho, mas com fé em Deus eu vou sair. Só esta semana são mais de 300 vagas disponíveis, a maioria para trabalhar no comércio. Para se candidatar, é necessário fazer o cadastro no serviço de mão de obra. O interessado deve levar documento de identidade, comprovante de residência, carteira de trabalho e certificados. Um pouco de sorte e o candidato já pode sair com uma previsão de entrevista de emprego. Mas atenção às dicas. A orientação que a gente dá para esse trabalhador, que ele tenha preocupação com a postura corporal dele, ou seja, a maneira como ele se apresenta. As mulheres devem ter cuidado, não usar decote, saias justas, saias curtas. Se o cabelo for muito comprido, prender um pouco. Se o cabelo for aquele cabelo que cai no rosto, prender um pouco dos lados. Usar uma maquiagem mais leve, batons mais claros. Não usar uma maquiagem muito carregada. Os homens não devem usar boné, óculos escuros, bermuda, camiseta. Paralelo a isso, a gente orienta de que, numa entrevista, você deve estar sempre atenta à pergunta, responder o que for pedido, olhando nos olhos do seu empregador, evitar gestos bruscos, evitar intimidade com o seu entrevistador, porque naquela hora você está pleiteando um emprego. Daniela já aprendeu a lição. Sempre temos que falar a verdade, ser o mais objetivo possível para poder conseguir a vaga. Liliane ocupa uma vaga temporária nesta loja de perfumes até o mês de janeiro e se esforça para ser efetivada. Muita expectativa? Muita, bastante, né? Tem que ter a esperança de ficar na empresa. Renata já conseguiu o que queria. Eu estou aqui na loja, fiz um mês agora e graças a Deus assinaram minha carteira. É sempre bom, é uma grande oportunidade para todos nós. Este ano, a expectativa dos lojistas é gerar 20 mil empregos temporários em Salvador, um número bem acima dos 15 mil gerados no mesmo período do ano passado. Uma previsão tão otimista leva em conta a estabilidade da economia no país. Nós estamos com crescimento da renda dos consumidores, o salário mínimo tem um aumento significativo, e uma repercussão em cascata nos demais níveis de salários. Isso faz com que exista mais recurso disponível na mão dos consumidores e isso faz com que circule mais recurso. Agora, uma última notícia. Neymar acaba de abrir o placar na Vila Belmiro na partida entre Santos e Vitória. O jogo ainda está no primeiro tempo. As informações sobre o estado também estão no itapuaonline.com e para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o portal R7 no r7.com. O Bahia Record termina aqui, assista agora ao Jornal da Record. A gente volta amanhã, logo depois da novela Os Mutantes. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você.